aí, galerinha, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre biodiversidade. Nós vamos falar sobre a importância, a destruição dos habitats, a extinção das espécies e as unidades de conservação de proteção integral. Bem, mas para falar sobre biodiversidade, nós temos que saber primeiro o que é. Biodiversidade é a variação de espécies de seres vivos existentes no planeta como um todo ou apenas em um determinado local. O nosso Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Porém, assim como tanta beleza que nós possuímos, há também a parte da destruição, que são os habitats que estão sendo destruídos por causa das ações humanas. Assim também como a destruição dos habitats, nós também temos os animais que estão em ameaça de extinção e os que já estão extintos. Como está mostrando na foto, a gente tem o mico-leão dourado, que é uma espécie ameaçada de extinção, e nós temos a ave limpa-folha do Nordeste, que já é uma ave nordestina que está extinta. Então, mas qual seria a causa dessa destruição? Qual seria a causa dos habitats que são destruídos? O primeiro motivo é a construção de estradas, cidades e fábricas pelo ser humano. Ou seja, quando a gente faz essas construções, os animais vão ter que sair dos seus habitats naturais, ou seja, porque a vegetação desses ambientes vai ser destruída e os animais serão obrigados a sair daqueles locais e procurar outros. Ou seja, animais que vivem em florestas, no meio da vegetação, terão que viver em cidades. E os animais que foram feitos para a natureza não podem sobreviver no meio de tanta poluição que são nossas cidades. Outra causa da destruição dos habitats é a extração excessiva dos recursos naturais. Ou seja, quando o ser humano tira em excesso os recursos como madeira e minérios. Principalmente quando desmata e não faz o reflorestamento. Ou seja, tira a vegetação e expulsa os animais nativos que precisavam daquela vegetação como meio para viver. Outra causa é o aquecimento global, que é resultante da queima de combustíveis fósseis pelos veículos, pelas fábricas e também pelos gases emitidos nas queimadas. Mas o que seria mesmo esse aquecimento global? Ele é um processo de mudança da temperatura média da atmosfera e dos oceanos. E qual é a causa? A causa do aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Porém, o efeito estufa é um fenômeno natural e nós precisamos dele para que o planeta seja aquecido. Só que, no entanto, intensificar esse efeito, intensificar a emissão dos gases, vai causar o aquecimento global e, consequentemente, a temperatura média da Terra vai aumentar, vai ocorrer as mudanças climáticas, o derretimento das calotas polares, que vai causar o aumento do nível do mar e até mesmo causar o desaparecimento de ilhas ou até países inteiros. Mas o que fazer para acabar com esse aquecimento global? Reduzir a emissão de gases poluentes, reduzir o número de carros, de veículos e também reduzir a carne vermelha. Se bem que a carne está tão cara que ninguém já está mais comprando. Por que carne vermelha? Na alimentação do gado é emitido um gás
que também intensifica o efeito estufa, levando ao aquecimento global. Então, vamos diminuir a emissão desses gases. Outra ação humana gera a extinção das espécies. Mas espera aí, extinção das espécies também é um fenômeno natural. Por que ele pode ser intensificado pelas ações humanas? Bem, quando ocorre a destruição dos ambientes naturais, os animais que ali viviam não vão ter para onde ir. E isso leva a esses animais serem ameaçados de extinção. Ou seja, a deixarem de existir. Até porque eles não têm mais um ambiente pelo qual eles conseguiriam sobreviver. Outro, exploração. A exploração de animais para se alimentar, para vestir, para calçar, ou também para diversão, como nas touradas, nos circos e espetáculos. Nós temos que parar de explorar os animais, até porque ninguém gosta de ser explorado. Outra causa da extinção das espécies ser intensificada são as espécies invasoras. Que espécies são essas? São aquelas que não fazem parte de um ecossistema e põem em risco as espécies que são nativas da região, desse ecossistema. Ou seja, quando o ser humano, que não sei o que tem na cabeça, vai trazer outras espécies para um ambiente da qual não faz parte. E essas espécies vão acabar prejudicando as outras espécies nativas da região. Estima-se que mais de 600 mil espécies no Brasil estejam ameaçadas de extinção. E a maioria dessas espécies pertence à Mata Atlântica. Então, temos que ter cuidado com os nossos animais. E não só os animais, como também a flora. Ou seja, a nossa vegetação. E para proteger a nossa biodiversidade, nós temos as unidades de conservação. Essas unidades são 5. A estação ecológica, que são espaços para pesquisas científicas e tem como objetivo preservar a natureza. Nessa imagenzinha, nós temos a estação ecológica do Taiamã, no Pantanal. Outra unidade de conservação é a reserva biológica. Essa reserva preserva integralmente a diversidade biológica sem interferência humana. Na imagem, nós temos a reserva biológica do Córrego Grande, na Mata Atlântica. A terceira imagem é o Parque Nacional. Todo mundo já deve perceber que aí é o Parque Nacional Fernando de Noronha. Nos parques nacionais, há a preservação dos ecossistemas e sítios de grande beleza natural. Outra unidade de conservação é o monumento natural. Esse é feito para preservar lugares raros e também de grande beleza. Nessa imagem, nós temos o monumento natural da Gruta Azul. E, por último, o Refúgio da Vida Silvestre. Esse protege os animais e protege seus ambientes para assegurar a sobrevivência ou reprodução de espécies nativas ou migratórias. Nessa imagem, nós temos o Refúgio de Vida Silvestre na Ilha dos Lobos. Pois então, nossa biodiversidade é enorme. Por isso, nós temos que cuidar da nossa natureza para continuar assim. E como atividade, vocês irão gravar
um vídeo de no máximo 2 minutos falando sobre a nossa biodiversidade. Pode ser o que você entendeu desse videozinho aqui. Você pode falar de algum animal que esteja ameaçado de extinção ou já esteja extinto. Você pode falar sobre qualquer assunto que for relacionado à nossa biodiversidade. Então, até a próxima aula.